Olá, tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um In Memoriam aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Canal esse que eu sempre peço a você que se inscreva, caso não tiver feito isso ainda, não é? E ative as notificações. Assim, todos os nossos vídeos aqui de segunda a sexta, assim que eles forem publicados, você já recebe uma notificação e não perde nada, né? E relembro também que você pode acompanhar os conteúdos do Grupo Observatório procurando por esse termo, Grupo Observatório, na sua plataforma digital de áudio preferida. Pode ser o SoundCloud ou você pode ir direto no Google Podcasts. Procure que você encontrará. Nesta semana, o In Memoriam relembra 10 atores já falecidos que compuseram o elenco de uma novela que agora em novembro entra para o catálogo do Globoplay. Eu estou falando de Top Model, novela de Walter Negrão e Antônio Calmon, que foi exibida originalmente entre setembro de 1989 e maio de 1990. Portanto, já tem aí 31 anos da sua estreia, né? Foi reprisada muito precocemente, inclusive, né? Já em 1991, entre janeiro e julho, ela foi cartaz do Vale a Pena Ver de Novo. E não consta que o público tenha se revoltado com isso, não em grande medida, pelo menos, né? Já que Top Model registrou boa audiência nessa reprise e só foi ser revista novamente em 2012 no canal Viva, reprisada na íntegra, né? Nesses 31 anos que separam a exibição original da novela aqui dos nossos dias, 10 atores que interpretaram papéis muito importantes na novela, infelizmente, já faleceram, né? Nós separamos aqui 10 para esse In Memoriam pela seguinte razão. Em toda novela, existem atores de destaque, inclusive, que por vezes fazem só breves participações pelo meio do caminho, como clientes importantes da empresa principal da novela, ou alguém que faz uma grande revelação, um juiz, um promotor, um advogado, enfim, né? E quanto mais para trás nós formos nas novelas, nós temos mais atores falecidos se contarmos esses que fazem breves participações, né? Por exemplo, se contarmos em Roque Santeiro, de 85, que a atriz Lilian Lemmertz, que aparece em poucas cenas de flashback como a Dona Margarida, esposa do Senhorzinho Malta, né? Claro que podemos contar até porque essa personagem é bastante importante para o enredo, né? Sempre citada e tudo. Mas nem todo ator que não faz assim a novela inteira ou boa parte dela, nós separamos até porque às vezes os vídeos podem ficar muito longos, né? Dito isso, são 10 os atores de Top Model já falecidos que vamos relembrar aqui nesse programa desta semana. Mais recentemente, quem faleceu foi Cécio Thierry, né? Faz poucas semanas, agora em 2020, ele tinha 77 anos completos e na novela Top Model interpretou Alex Kundera, um dos personagens principais e, né, podemos considerar aí o grande vilão dessa história, né? Ele tinha uma relação um pouco conflituosa com a sua mãe, a Dona Morgana, que era Eva Todor, né? E também com o irmão, o Gaspar, vivido pelo Nuno Leal Maia. Era uma pessoa bastante personalística, né? Administrador da Covery, e que desenvolve ali um interesse um pouco fora do normal pela Duda, papel da Malu Mader, a nossa top model do título da novela, né? Cécio era filho de Tônia Carreiro, como muitos devem saber, né? Se não sabem, né? Cécio era filho da atriz Tônia Carreiro e dirigiu Sassaricando, que está em cartaz atualmente no canal Viva, protagonizada pela Tônia e também pelo Paulo Outra, né? Cécio Thierry, que fez diversas novelas como Escalada, Salvador da Pátria, Roda de Fogo, Máscaras, Cidadão Brasileiro, Poder Paralelo, Zazá, Quem é Você e Adalberto Vasconcelos, o grande assassino de A Próxima Vítima de Silvio de Abreu. Antes dele, né, indo dos mais recentes para os mais antigos, na nossa lista aqui de saudosos integrantes do elenco de Top Model, está Eva Todor, justamente, a mãe de Alex na novela Dona Morgana, né?
Eva Todor faleceu em 2017, aos 98 anos de idade. Aqui está a minha famosa cola para não errar anos, idades e causas mortes. Aos 98 anos de idade, uma pneumonia, já com a idade avançada de Eva Todor também, né, contribuiu para o seu falecimento, né? A piora do estado de saúde foi a causa do seu falecimento. A atriz, além de Top Model, participou de diversas outras novelas: Salve Jorge, Caminho das Índias, América, Sétimo Sentido, Sabor de Mel, Locomotivas, Te Contei, O Outro, enfim, né? A causa mortes de Cécio Thierry, né? Cécio Thierry faleceu de causas naturais, mas nos últimos 2-3 anos enfrentava o mal de Parkinson. E, claro, que um quadro como esse agravou e levou às causas naturais da sua morte, né? Antes de Eva Todor, nós regredimos a 2015 para falar da perda de Marília Pêra. Marília Pêra tinha 72 anos em 2015 quando faleceu, após também complicações de saúde motivadas por um câncer de pulmão que ela enfrentou nos últimos anos da sua vida, né? Na época, ela havia participado da novela Aquele Beijo, de Miguel Falabella, entre 2011 e 2012, e também fazia, ao lado do mesmo Miguel, a série Pé na Cova, exibida semanalmente pela TV Globo e que levou ao ar uma temporada inédita após o falecimento de Marília, que já estava gravada, né? Marília Pêra, em Top Model, foi Susana, mãe do mocinho da história, o Lucas, que era o Taumaturgo Ferreira. É uma breve participação no início da novela, mas muito importante, porque a partir da morte da mãe e de alguns problemas com a polícia, o Lucas vai embora de São Paulo para o Rio de Janeiro em busca do seu verdadeiro pai, né? Ela que no passado teve um envolvimento romântico com os dois irmãos Kundera, tanto o Gaspar quanto o Alex, né? Antes de Marília Pêra, quem faleceu do elenco de Top Model foi Fábio Pilar, aos 50 anos de idade, em 2010. Fábio Pilar era ator e diretor de teatro e fez novelas na televisão, além de Top Model, na qual ele viveu o Vanderlei, namorado da Cida, que era a Drica Moraes, né? Ele participou de Baila Comigo, participou de Bebê a Bordo, na qual ele vivia o Amado, né? Amado! E faleceu aos 50 anos de idade no ano de 2010, né? A causa da morte dele na época não foi divulgada. Antes dele, no ano anterior, 2009, quem faleceu do elenco da novela foi Miguel Magno, intérprete do personagem Marvin, que trabalhava na Cover, né? Miguel Magno tinha 58 anos de idade em 2009. Na época ele interpretava a Doutora Percy de Toma Lá da Cá, também com Miguel Falabella na TV Globo, né? Que atualmente está em reprise nas tardes de sábado. E ele morreu em decorrência de um câncer. Pouco antes da sua morte já havia retirado o pâncreas e um câncer, infelizmente, acabou aí levando Miguel Magno, né? Antes dele, entre os atores aqui do elenco de Top Model, quem faleceu em 2005, aos 87 anos, foi Zilka Salaberry, que fez também uma participação muito especial na novela no papel de Dona Virgínia, que ajudou a elucidar ali alguns segredos do enredo. Você que vai ver pela primeira vez no Globoplay, não direi quais, tá bom? Zilka Salaberry é uma atriz muito importante, que talvez não tenha a sua importância reconhecida, mesmo agora, já 15 anos depois da sua morte, né? Marcou gerações como a Dona Benta, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre 77 e 86, na TV Globo, né? Na primeira versão da TV Globo. Não é a primeira da TV brasileira, mas a primeira da TV Globo, né? E participou de novelas históricas, como Irmãos Coragem, O Bofe, também participou de O Casarão, né? E O Outro, também é uma famosa cigana, né? Uma participação também bastante especial. Zilka fez Que Rei Sou Eu, enfim. Foram muitos trabalhos que marcaram a presença da atriz para gerações de admiradores, né? E em 2005, aos 87 anos, ela estava com a saúde muito frágil, pouco antes de falecer, né? Uma desidratação crônica, problemas pulmonares e também insuficiência renal. Esse quadro todo conjugado levou Zilka Salaberry à morte.
portanto, em 2005, há 15 anos. Né? Antes dela, quem citamos, falecida em 2002, aos 81 anos, é a atriz Yara Cortes, que deu vida em Top Model a Dona Norma. Yara Cortes também participou de O Casarão, a exemplo de Zilka, né? Ela era a protagonista, Carolina, e fez muitos outros trabalhos na nossa televisão também, né? Participou de O Grito, de O Rebu, de Minha Doce Namorada, foi Dona Xepa, na versão clássica dessa história de 1977, também foi a delegada Chica Bandeira em O Bem Amado, na primeira metade dos anos 80, fez Mico Preto, fez Mandala, História de Amor, muitos trabalhos, né? Em Top Model ela é a avó da Julia, personagem da Alexandra Marzo, que disputa o Lucas com a Duda, né? E emendou 2 novelas, né? Porque fez Top Model e fez também a sucessora do horário, que foi justamente Mico Preto, em 1990. Yara Cortes faleceu de um câncer de pulmão. Problemas pulmonares um pouco mais graves também, né? Levaram à morte da atriz. Antes dela, quem faleceu aqui na nossa lista, em 1996, aos 62 anos, foi Luiz Carlos Arutin, que dava vida ao detetive Silas. Né? Luiz Carlos Arutin, quando faleceu, estava no ar uma reprise de um dos seus trabalhos mais celebrados na televisão, o libanês, não turco, né? Rashid, da novela Renascer, de Benedito Rui Barbosa. Estava em cartaz, não vale a pena ver de novo. Ele morreu nos primeiros dias de 1996, e foi vítima de um incêndio na sua própria casa. Né? Ele inalou muita fumaça desse incêndio, ajudou quem estava na casa a sair, mas acabou ficando para trás e inalou muita fumaça. Infelizmente veio a falecer em decorrência desse episódio. Né? Luiz Carlos Arutin, que também participou de Vitória Bonelli, Os Imigrantes, e participaria de O Rei do Gado, naquele ano de 96, se não tivesse falecido, né? É um ator que faz muita falta e deixou muita saudade, além, claro, de ter interpretado o inesquecível Seu Oscar em A Gata Comeu, de 85. Antes dele, falamos de Felipe Carone, né? Faleceu em 1995, aos 74 anos, em decorrência de um câncer no esôfago. E na novela interpretava o Baby Donátio, que era um amigo da dona Morgana Eva Todor. Né? Felipe Carone é um ator de trabalhos históricos da nossa teledramaturgia também. Né? Alguns deles são Uma Rosa com Amor, O Cafona, né? E também Felipe Carone participou de uma novela na TV Tupi, Um Sol Maior, e foi integrante como ator e diretor de humorísticos famosos como Chico City e Vivo Gordo. Felipe Carone faleceu, portanto, de câncer no esôfago em 1995, aos 74 anos. E, fechando o nosso In Memoriam desta semana sobre Top Model, o ator que faleceu mais perto da exibição original da novela e também o mais jovem de todos os 10 que estamos citando, Chiquinho Brandão. Chiquinho Brandão faleceu em 1991, aos 39 anos de idade, em decorrência de um acidente de automóvel. Ele, na época, estava gravando uma minissérie, O Sorriso do Lagarto, de Walter Negrão e Geraldo Carneiro, né? Escrita a partir da obra de João Ubaldo Ribeiro, e vivia o personagem Chico Bagre, que fazia parte do núcleo do protagonista, o João Pedroso, que era Tony Ramos. Né? Chico Bagre, uma espécie de um cronista dos fatos da pequena cidade onde se desenrola a história, né? E, infelizmente, o ator não concluiu a participação na minissérie, justamente pelo seu falecimento, e foi substituído por um personagem equivalente, um primo, que foi vivido pelo Stepan Nercessian. Chiquinho Brandão, em Top Model, vive o grilo de batismo, Paulo Otávio, um marginal, né? E é muito famoso, não só por esse trabalho, mas também por ter participado por muitos anos do programa da TV Cultura Bambalalão, no papel do professor Parapopó, e também de Bambaleão e Silvana, com Silvana Teixeira, no qual, né, eram pílulas de 5 minutos, né, que ele vivia ao lado de Silvana Teixeira, o Bambaleão. Ele manipulava o bonequinho, né, do macaquinho
do macaquinho não, né? O Bamba Leão, o Leãozinho, né? Que ela era o namorado daquela moça tão bonita e tudo, né? A abertura do programa, inclusive, era a música do Caetano Veloso, Gosto Muito de Te Ver, Leãozinho. Esses são os nossos 10 destaques do In Memoriam desta semana, que relembra atores já falecidos que integraram o elenco da novela Top Model, novidade de novembro no Globoplay. Na próxima semana, estamos de volta com mais um In Memoriam. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência e até lá.